Boa tarde a todos. Vamos dar início à quarta reunião da Sala de Crise do Paranapanema. Como de praxe, vamos fazer os testes de áudio para verificar como é que está a conexão. ONS Rio. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom. Rafael Barros. Boa tarde. Boa tarde. Semadem. Marcelo, a gente não está te ouvindo, não. Ok. Comitê da Bacia do Paranapanema. Olá, boa tarde. Soraya, secretária executiva adjunta e representante também do Comitê do Médio Paranapanema. Emílio, do Médio Paranapanema. Priscila, da secretária de apoio do Paranapanema. Tem outro ponto do comitê também, BHPP. Boa tarde, estamos aqui. Sandro, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema, presidente Prudente. Boa tarde, Álvaro, secretaria executiva do Comitê. Cima de São Paulo. Boa tarde, Iroac, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, assessoria técnica. Votorantim. Cristiano, Votorantim Energia, boa tarde a todos. CTG. Boa tarde, aqui quem fala é Tiago, da CTG Paranapanema. Boa tarde, Maurílio, da CTG Pavio Paranapanema. Não, gente. Vamos nós. Aqui em São Paulo, Salete, Fernanda e Everton. Eu vou pedir só para o pessoal de São Paulo lembrar de desativar o microfone quando estiver falando, para não dar ruído, tá? Ivan. Tem o iPhone de Ivan, pode testar o áudio. A gente não está te ouvindo, tá? Vamos fazer eu acho que eu já chamei todo mundo, vamos fazer aqui a apresentação das pessoas que estão aqui na Agência Nacional de Águas. Paulo Espolidório, SAS, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Roman, Ana. André Gonçalves, MME. César, do Paranapanema, comitê. Ok, então vamos dar início à nossa reunião, propriamente dita. Nós normalmente fazemos o seguinte: tem uma apresentação introdutória que é feita pelo Semadem, que fala sobre as condições meteorológicas e as perspectivas futuras, e na sequência o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, ele faz uma apresentação sobre as perspectivas sobre o ponto da operação do sistema. Então, vamos dar início com a apresentação do Semadem. Então, vou colocar em tela a apresentação do Semadem. Marcelo, a gente não consegue te ouvir, tá? Só para... Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter que eu estou com um problema na conexão com o Semadem. Então vamos colocar em tela a apresentação do ONS e pedir ao ONS que faça a apresentação primeiro. Está em tela a apresentação do ONS, tá? Ok, obrigado, Joaquim. Vamos dar início aqui à apresentação do dia de hoje. Então, pode passar. O primeiro slide seria a topologia aí das usinas, né? A localização e a capacidade de armazenamento. Esse é um slide repetitivo, é mais para lembrar a gente
que a capacidade de cada usina, os reservatórios que têm capacidade de acumulação de volume útil, né, para efeitos de geração de energia elétrica, são Jurumirim, Chavante, Mauá e Capivara, né, que totalizam aí uma capacidade de armazenamento em termos de volume útil, ou seja, volume para a geração de energia elétrica, de 12.598 hectômetros cúbicos. E também tem, se você somar todos os reservatórios da bacia, temos mais 15.884 hectômetros cúbicos, que dá um volume total de 28.482 hectômetros cúbicos. É muita água realmente. Próximo. Slide número 4. Apresentamos a situação até o dia de ontem. Nós tivemos hoje uma séria dificuldade aqui no INS, porque no dia de ontem tivemos um problema na nossa infraestrutura, aqui na área de transferência de dados, né, dos agentes. Então, demoramos muito tempo para poder consolidar as informações. Então, enquanto a gente não tinha as informações do dia 6, a gente trabalhou com informações um pouco deslocadas. Eu agora já fui na base. Essas informações já são realmente do fechamento do dia 6, tá? Do dia de ontem. Então, no dia de ontem, esses são os armazenamentos. Jurumirim com 961 hectômetros cúbicos, Chavante 1.287, Mauá 667, está com 100% de armazenamento, está no armazenamento máximo, invertendo. E Capivara com 3.232 hectômetros cúbicos. A soma desses 4 volumes dá 6.147 hectômetros cúbicos, com quase 50% de armazenamento. Ou seja, a situação da bacia em relação às primeiras reuniões mudou bastante. Já estamos com outra cara. Passamos por um final de 2018 muito ruim em termos de vazões. Começamos o ano muito ruins ainda, com um janeiro muito desfavorável, fevereiro ainda meio médio. Então, parecia que a bacia não reagia. E depois começou a reagir em termos de vazão e agora temos esse armazenamento de 50% do volume útil, né, nos 4 reservatórios, e seria um volume total armazenado de 22.000 hectômetros cúbicos. Próximo slide. Agora vamos mostrar a operação das usinas hidrelétricas na bacia do Paranapanema, no ano 2019. Próximo slide. Slide número 6. Seria a operação em Jurumirim. Então, lembrando a todos aqui que o ano começou com 17% de armazenamento em Jurumirim, teve aí, devido a esse janeiro muito ruim, né, em termos de vazão, e só reagiu depois da segunda metade de fevereiro, lá quase em março. Então, ele chegou em fevereiro a um nível mínimo de armazenamento de 12%, aproximadamente, e a partir daí realizou-se a primeira reunião, a segunda reunião, e como conseguimos então começar a realizar as flexibilizações, aliado a também uma recuperação em termos hidrológicos, e aí elevou o armazenamento a hoje cerca de 29,47, quase 30% de armazenamento em Jurumirim. Próximo slide. A operação na UH Chavante, também começamos o ano com um nível de armazenamento aproximadamente igual de Jurumirim, 17,5%, né? Teve um depressionamento ainda em janeiro, que levou o armazenamento mínimo a 14,8%, né, e aí depois, a partir de fevereiro, iniciou-se uma recuperação a partir das reuniões de sala de crise, teve a flexibilização, a gente vinha defluindo uma vazão maior e passou a se defluir 100 metros por segundo, e aí com isso a gente conseguiu também, devido a essa flexibilização e à melhoria das condições hidrológicas, chegar a um armazenamento hoje de 42%. Então, temos quase 30% em Jurumirim e 42% em Chavante. É a situação atual. Próximo slide. A usina de Capivara. Estamos aí com afluências e defluências em torno de 500, um pouco mais de 500 metros por segundo, 550, 570. Fica oscilando em torno desses valores aí. Começamos o ano com 44,61% de armazenamento. Esse armazenamento caiu ao longo de janeiro e fevereiro. A situação começou a melhorar primeiro
no trecho montante da bacia e depois começou a melhorar no trecho mais ajusante. E aí chegou-se ao armazenamento mínimo de 18%, e aí com a recuperação hoje já tem-se 54,5% de armazenamento, quase 55% de armazenamento em Capivari, que é uma situação bastante confortável. Próximo slide. Aí vamos aos slides agora das restrições hidráulicas. Então, só lembrando a todos que Jurumirim tem uma declaração aqui de 55 metros cúbicos por segundo de vazão mínima, referente à questão ambiental, né? Que é para atender a vazão mínima do histórico, onde as restrições ambientais são atendidas por essa vazão mínima. No contrato de concessão que a empresa tem para Jurumirim, a ANEEL colocou a exigência de ser praticado 147 metros por segundo para poder atender a uma PCH, uma usina Paranapanema, que é da Santa Cruz Geração de Energia, que se encontra a jusante de Jurumirim. Então precisa de ter uma vazão de 147 metros por segundo. Entretanto, a gente lembra que na estiagem de 2000, do ano 2000, com afluências da ordem de 50% da MLT, a gente, ocorridas em maio, junho e julho, a ANEEL permitiu que essa defluência passasse dos 147 para 90. Então já tem um histórico de flexibilização desses 147. Aí, a CTG esse ano foi atrás de obter novamente uma licença, uma autorização da ANEEL para ter essa flexibilização, e obteve no dia 13 de março autorização para modificar a defluência mínima para até 60 metros por segundo, até o final do período seco. Na segunda sala de situação, ficou decidido, a partir de uma proposta feita até pelo INS, seria praticada uma defluência em Jurumirim, em vez de baixar de 147 para 60, baixaria para 100, para permitir, primeiro, que a usina Paranapanema pudesse operar com todas as máquinas o tempo todo, e também para permitir um equilíbrio maior na bacia. A gente notou que, se fosse assim, a bacia ficaria mais equilibrada. Se você praticar 60 em Jurumirim, você fica com Jurumirim muito cheio e esvazia mais as usinas de jusante, principalmente Chavante, né, que teria uma capacidade de armazenar alguma água. Na terceira sala de situação, decidiu-se praticar os 100 de Jurumirim até final de maio, devendo passar no início de junho para 60. E aí foi isso que aconteceu. A partir do dia 3, caiu de 100 para 80 e poucos, né, mais ou menos, no dia 3. No dia 4 caiu para 70 e no dia 5 já passou para 60 metros por segundo, a usina Jurumirim. Próximo slide. Slide número 10 é o histórico de Chavante, onde eu tenho também uma declaração de vazão mínima inicial de 73 metros por segundo. A gente tinha aqui na nossa base de dados, até o início da sala de crise, né? No início de 2019, considerando o contrato de concessão da OH Jurumirim, que obriga essa defluência de 147, Chavante estava praticando um pouquinho mais, 177, ou seja, pegava os 147, ainda somava aí uma incremental, uma coisa qualquer, e passava 177 lá para baixo. A partir da primeira reunião da sala de situação, da sala de crise, a gente, no dia 1º de março, passou a praticar uma defluência, então, de 100 metros por segundo, né? E aí, a partir de então, ficou nesses 100 metros por segundo, que significa 2 máquinas operando da usina. Na segunda reunião, não houve modificação nessa política de Chavante, e a partir da terceira reunião, a gente mostrou simulações que dizia que a gente poderia migrar, então, depois, a partir de começo de junho, para 73 metros por segundo. Os 100 viraria 73. Porém, nessa quarta reunião, agora, eu estou informando a vocês que a gente tomou conhecimento que a defluência mínima da OH Chavante deverá ser 85 metros por segundo, porque eles fizeram uma nova declaração. Eles mandaram um formulário de declaração de restrição, alterando os 73 para 85, de modo a adequar-se à vazão Q710. Eles fizeram um estudo, chegaram à conclusão que a Q710 é 85 metros por segundo,
Então, a nova vazão mínima seria 85 metros por segundo. Entretanto, a usina hoje vem operando com um mínimo de 2 máquinas, mantendo os 100 metros por segundo de defluência. Próximo slide. Slide de Capivara, só para lembrar que tem uma declaração de 192 metros por segundo de vazão mínima, para atender restrições ambientais. No início de janeiro, vinha se praticando em torno de 900 metros por segundo médio, em fevereiro, praticamente, esse valor. E a partir da primeira reunião da sala de situação, a gente diminuiu esses 900 para 570 em Capivara. E agora a gente está vislumbrando que existe uma possibilidade de a gente reduzir ainda mais esses 570, respeitando sempre esse limite inferior de 192 metros por segundo. Próximo slide, número 12. Entramos aí, então, na simulação com cenários para o ano 2019. Então, próximo slide, número 13. Os cenários, então, de afluência, são 2 cenários que foram usados. Na reunião passada, a gente ainda usou o 2006 como o pior ano do histórico em termos de precipitação nos últimos 13 anos. Dessa vez, a gente rodou o modelo SMAP para os anos 2006 a 2018, e o pior ano, em termos de hidrológicos, né, foi o ano 2017. Então, foi aquele que deve ter tido a pior precipitação histórica, contando a partir do dia 7 de junho até o final de outubro. Tá? Então, além desse cenário com o ano 2017 obtido com o modelo SMAP, temos também a média dos 5 piores anos, que no fundo são 2006, 2010, 2014, 2017 e 2018. Observem aí que 2017 e 2018 foram os 2 últimos anos, estão entre os 5 piores. Então, tem esses 2 cenários de afluência. A partir desses 2 cenários de afluências, fizemos simulações com o Jurumirim praticando 60 metros por segundo a partir do início da simulação, que é o início do dia de hoje, e até o final de outubro. E Chavantes, fizemos 2 simulações. Uma, começando a praticar daqui a 2, 3 dias, os 85, né, porque a gente desce de 100, quando desce gradual. Então, desce para 90 e poucos, desce para 85 e tal. Então, vai descendo aos poucos, e aí desce e fica em 85 direto até final de outubro. Essa é uma das simulações. E a outra é se eu continuar com a mesma política, mantendo os 100 metros por segundo de defluência, colocando as 2 máquinas em operação. Se a gente for descer para 85 metros por segundo, não vai poder colocar as 2 máquinas em operação o tempo todo, porque vai ter que ter máquina parada, vai ter que ter toda uma política de ligar e desligar a máquina. Essa política de ligar e desligar a máquina não é uma política adequada para o setor elétrico, porque o que acontece? Você desligar e ligar equipamentos, todos nós sabemos, né? Todo mundo tem televisão em casa, sabe que se você ficar ligando e desligando a televisão, uma hora ela vai pifar. Que nem luz elétrica. Você fica, liga e desliga no interruptor, daqui a pouco a lâmpada queima. Então, na verdade, os equipamentos de geração de energia não foram construídos e concebidos para trabalharem de forma interrupta, né? Claro que na crise a gente vai acabar tendo que praticar esse tipo de operação. Então, vão ter 2 simulações, uma com Chavantes com 85 e outra com Chavantes mantendo os 100. E Capivara e Mauá, simplesmente, Mauá está com 100%, está vertendo, se não me engano, está defluindo 1.200, 1.300 metros por segundo, ou seja, está com muita água no sul, que andou chovendo bastante lá no sul, e ele pega esse regime do sul, né, o rio Piquiri, né, ele pega todo o regime do sul. A margem esquerda do Paranapanema pega o regime do sul bastante, a margem direita pega o regime do sudeste, as chuvas de São Paulo, etc. Capivara e Mauá, então, vão defluindo cada vez menos para poder economizar nos reservatórios conforme a ocorrência de precipitação ou não. Próximo slide, aí teria os primeiros resultados, que é o slide 14, que seriam os resultados para a simulação com o pior ano hidrológico, ou seja, o pior sequência hidrológica, que seria o SMAP rodado com a chuva do ano 2017. Nós teremos aí Jurumirim
saindo hoje de 29,49%, quase 30%, passando lá no final do horizonte para 69,82%, quase 70% de armazenamento em Jurumirim. Chavante, começando hoje com 42,10% e chegando a 56,52%. Também um armazenamento bastante razoável para ambos os reservatórios de cabeceira, que são aqueles que promovem um melhor uso, uma melhor quantidade de água na bacia, né? Eles estando na cabeceira, eles podem jogar essa água para baixo e controlar melhor a quantidade de água na bacia. Depois nós temos Mauá, que hoje está em 100%, vertendo, conforme eu estava falando, e aí eu simplesmente fiz uma simulação para usar o reservatório. A operação de Mauá é indiferente, o que eu coloco lá na simulação, porque é um reservatório pequeno, a regularização dele é muito pequena, muito baixa. Então eu fiz aí essa trajetória, terminando lá com 35, mas poderia terminar com 50, uma coisa assim. E por último, Capivara, que hoje está com 54,48 e perderia só 3% de armazenamento ao longo do período seco, terminando lá com 51,38%. Aí no segundo slide, se a gente passar, no próximo slide, no slide 15, a gente observa então que se eu usar um cenário de vazão, de afluência, né, um pouco mais otimista, um pouco mais conservador, que é mais ou menos o que a gente vem tendo, porque a gente não está perto desse pior cenário do ano 2017, a gente está um pouco melhor. Então a gente, para trabalhar com um cenário mais otimista, tem aí um armazenamento para Jurumirim ao final do período, ou seja, final de outubro, de 82,47%, um armazenamento para Chavante de 59%, quase 60%, né, 59,38%. Para Mauá, tanto faz, como eu falei, está ali 83,63%, mas tanto faz. E para Capivara mantém os mesmos 51,38%, uma vez que esse ganho de água que tem devido a usar outra série, ele acaba sendo absorvido nos reservatórios intermediários. Então, essa água acabou sendo estocada nos outros reservatórios, que são reservatórios menores, né? Operam a fio d'água, mas tem alguma regularização. Então, por algum motivo, acabou ficando igual ao Capivara. Não tem muito efeito sobre Capivara. Próximo slide, slide 16. Depois de fazer, então, essas duas simulações com armazenamentos bastante bons, né, ao final do período seco, nós recebemos aí um comunicado da usina de Piraju, sinalizando o seguinte, que se continuar Jurumirim defluindo 60 o tempo todo, ele só vai operar a máquina com 20 megawatts durante 6 horas, defluindo 97 metros por segundo. E ficará 48 horas sem gerar nada, sem gerar potência nenhuma, defluindo 55 metros por segundo, que é a vazão mínima declarada por eles, vazão mínima ambiental, que chama. Então, na verdade, Piraju, nessa situação de Jurumirim continuar jogando 60, Piraju fica bastante prejudicado em termos de funcionamento. Agora, próximo slide, que é o slide 17. Se Jurumirim defluir 80 metros por segundo, aí eu tenho uma política que eu posso gerar os 20 megawatts jogando 97 metros por segundo durante 14 horas, né? E eu ficaria 10 horas somente parado com 55 metros por segundo. Então, isso, sob o ponto de vista energético, é melhor, obviamente, você vai gerar mais energia, mas também sob o ponto de vista ambiental, porque você fica mais horas jogando os 97 metros por segundo, que seria o ideal. Né? O ideal seria jogar os 97 o tempo todo, né? Mas, enfim, pelo menos, se eu só tiver que parar 10 horas, é um pouco melhor. Próximo slide. Aí nós fizemos ainda duas simulações para informar vocês como é que ficaria uma sensibilidade, né, em Chavante e em Jurumirim. Então, se eu em Chavante passar os 100 metros por segundo para 85 metros por segundo, ou seja, vou passar para a vazão mínima que eles declararam. Isso implicaria
neles não gerarem o tempo todo com 2 máquinas no mínimo, ou seja, eles vão ter que flexibilizar, algumas máquinas vão parar durante algum tempo e depois funciona no outro tempo, etc. Isso implicaria eu passar de 100 para 85 num ganho de 6% de armazenamento. Olha, assim, eu penso que se eu já estou ali com um armazenamento de 56,52 em Chavante, se eu perder 6%, vou para 51, vou para 52, sei lá. Vou ficar num armazenamento ainda bastante alto, tá? Passar a efluência de Jurumirim de 60 para 80, ou seja, se eu aumentar a efluência de Jurumirim, isso vai implicar numa perda de 8% de armazenamento em Jurumirim e um ganho de 7,5% em Chavante. Ou seja, eu estou transferindo essa água, esses 8% de Jurumirim para Chavante, e eu estou viabilizando que a usina Piraju possa ter menos horas paradas, né? Claro que se eu tiver uma vazão maior, né, de 90, 97 e tal, aí eu posso gerar o tempo todo com Jurumirim e vai dar uma perda muito pequena. Essa perda em Jurumirim vai aumentar de 8 para 10, talvez, por cento, e aí o ganho em Chavante também vai aumentar de 7,5 para 9 ou 10. Então, a gente vai ter uma coisa dessa ordem aí. Então, em torno dos cenários que eu tenho de defluências, vocês considerem esses números, né? Aí, próximo slide, seria já as conclusões, né? Conclusões é que a gestão de recursos hídricos da bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência de seus reservatórios, ou seja, as ações que você promove na cabeceira, elas são consideradas ajusantes, né? Um cenário baseado no processamento do modelo SMAP com o ano 2017, os armazenamentos foram 70 em Jurumirim, 57 em Chavante, 35 em Mauá e 51 em Capivara. Com o cenário dos 5 piores anos dentre os últimos 13, que é 2006, 2010, 2014, 2017 e 2018, ou seja, a média desses 5 anos, eu teria 82% em Jurumirim, 59% em Chavante e Mauá, pode ser 84%, o número que seja, e 51% em Capivara. Depois, quinta conclusão aqui. Passar a efluência de Chavante para 85, ou seja, diminuir de 100 para 85, implicaria num ganho somente de 6% de armazenamento no final do período, sendo que ele já está acima de 50% no final do período. E passar a defluência de Jurumirim novamente para 80, ou seja, se eu aumentar a defluência para 80, implicaria numa perda de 8% em Jurumirim e um ganho de 7,5% em Chavante. Provavelmente, se eu aumentar para 90, 97, isso vai ter uma perda de 9% ou 10% em Jurumirim e um ganho também de 10% em Chavante. Então, é isso que eu tinha a apresentar. Me coloco aí à disposição de todos para comentários ou dúvidas. Muito obrigado. Ok, obrigado, Guilhom. Eu perguntaria a operadora lá do sistema, a CTG, se tem alguma complementação ou alguma explicação a mais que gostaria de comentar nesse momento. Deixa eu... Você abriu? Ô, Guilhom, apenas uma dúvida, né, que eu fiquei. Com relação a Capivara, você colocou uma defluência em todo esse período na sua simulação daqueles 192 metros por segundo? É isso? Não. Capivara. Não. Quanto é 500 metros aí? Não coloquei, eu só respeitei os 192, ele nunca ficou abaixo de 192, mas conforme a água vai sendo jogada para baixo, você vai vendo, só não deixa cair muito. Eu deixei estabilizar em torno de 51, que eu achei que está um nível razoável, né, para você finalizar um período, a gente pode dizer que é período seco, porque na verdade como a bacia é uma bacia que pega regime do sul e regime do sudeste, né, meio a meio, mas enfim, é como se fosse o final do período seco. Você finalizar com 51%, eu acho que é bastante razoável, né? Tá ok.
Não, agora entendi, tá? Tá bom. Sem dúvida. Só assim, apesar que você colocou apenas conclusão, né, o Guilherme, estou entendendo aqui que depois, né, no final, seria decidido nessa reunião aqui, né, o quanto de deployment a gente vai praticar em Jurumim e Chavantes, é isso? Eu não estou fazendo nenhuma proposta, eu só vim mostrar os resultados, né? Vim mostrar que os resultados de você passar 100 para 85 é um ganho muito pequeno em termos de armazenamento em Chavantes, né? Se eu passar Jurumirim de 60 para 80 ou para 97, que seria o ideal para Piraju, também dá uma diferença muito pequena em armazenamento no final, quer dizer, porque os armazenamentos estão melhores, né? Então, só estou mostrando isso, que realmente é mais tranquilo. A decisão cabe a esse fórum aqui, tá? Ok. Tire só uma dúvida para mim hoje. Tire só uma dúvida, CTG. Qual a vazão que você está defluindo hoje de Jurumirim? 70 metros cúbicos por segundo. Ok, não, tranquilo. Só para eu saber. Eu pergunto, alguém tem uma consideração inicial nessa parte da reunião, comitê? Não, a gente imagina que, de fato, a gente vai precisar da opinião de vocês para saber qual é a melhor condição. Sempre pensando nos usuários dos lagos, né? E tem aquela recomendação, inclusive o Dr. Joaquim percebeu na reunião que tivemos aqui, né? Da recomendação do pessoal que usa o turismo dos lagos. Agora, claro que a gente precisa da orientação de vocês para isso, né? Ok. Alguém mais gostaria de comentar essa parte da reunião? Eu também analisei o que é que poderia ser uma proposta de alguma maneira tentar o consenso com relação às implicações que foram colocadas, né? Então, nós tínhamos assumido o compromisso inicial de recuperar os reservatórios, mesmo na época que, vamos dizer assim, considerada de deplecionamento dos reservatórios, né? Nós estamos conseguindo, motivados por dois fatores, né? Uma melhoria nas vazões afluentes, mas também fortemente por causa das reduções que estão sendo feitas, né? Então, hoje a política de operação que nós tínhamos combinado com todos foi Jurumirim ficar com 60 metros cúbicos por segundo, tá certo? E ficar a vazão em Chavantes, tá certo? Em 85 metros cúbicos por segundo. 85 metros cúbicos por segundo, que é a restrição que foi colocada como a nova referência em relação àqueles 70 e poucos, 73, que era a proposta anterior de vazão mínima, né? Então, existem os reservatórios, e eu vou pedir para reprojetar a avaliação do ONS, o cenário, né? Só para conversar e vocês olharem o cenário para entender o que eu estou falando, tá? O cenário dos 5 piores. Esse aí. Esse é o cenário dos 5 piores. O que é que significa nesse cenário dos 5 piores, se vocês dão para perceber? Nós vamos ter mais ou menos ao final de julho, tá certo? Ao final de julho, nós teremos um volume que vai chegar a ser de 60% em setembro, mas passar 50%, se vocês conseguissem ver essa conta aí, ele passaria ao final de julho, ó, tá certo? Final de julho, 50%, tá certo? Então, eu acho que tem margem para a gente discutir políticas graduais, tá certo? Eu acho que a política, a posição nossa é que a política atual de 60 metros cúbicos por segundo de Jurumirim, ele deve ser preservado, essa política, até o reservatório atingir
50%, tá certo? O que significa isso? Significa, pelas previsões nossas, que em julho, ele atinge esses 50%. E então, se partiria para essa melhoria na condição, no sentido de propiciar melhores condições para o rio. Eu não estou nem só pensando na questão da PCH, esse tipo de coisa, mas as melhores condições de estabilidade, que um rio nunca é bom você ficar flutuando muito as vazões por diversas razões, tá? Então, a proposta inicial que eu gostaria que o ONS comentasse e a CTG também comentasse é nós mantermos essa política de 60 metros cúbicos segundo, tá certo? Até que se atingisse Jurumirim atingisse 50%. Nós estamos saindo então dos 29%, 30% praticamente, e quando chegasse em 50%, aí sim a gente rediscutia esse assunto no sentido da possibilidade então de passar para 80%, que aí, ou até dependendo de como atingisse esse nível, depois programar uma segunda revisão para os 100 que estabiliza o sistema, né? Então, pensar nesses 3 patamares, 60 que estamos hoje, um passo intermediário mais na frente, quando chegasse em 50%, e um outro passo quando passasse, por exemplo, em 60%, então, para 100%. Tá? Então, essas as considerações iniciais que eu gostaria de que vocês comentassem, inicialmente sobre Jurumirim, tá? Depois a gente entra nos outros. Então, ONS, o que é que você acha? Acho uma ótima proposta. Não fiz simulação nenhuma aqui não, nesse sentido, mas acho que é uma proposta de bom senso. Ou seja, é uma proposta de você ir gradativamente fazendo a gestão dos recursos hídricos. Porque gestão não é um processo que se faz abruptamente, né? Os processos todos de hidrologia, eles têm que ser suavizados, porque exatamente tem implicações ambientais, de ictiofauna e outras coisas. Então, acho que é bastante prudente essa sua proposta. A ideia seria, isso que eu estou colocando, seria, até atingir 50% do volume útil, a gente manter a defluência mínima de 60 metros cúbicos segundo, certo? Atingido os 50%, tá certo? Aí nós passaríamos, então, para a política dos 80 metros cúbicos segundo, tá? Então, que aí daria, vamos dizer, uma condição de estabilidade. E discutiríamos, se passar dos 60%, a possibilidade de voltar aos 100 metros cúbicos segundo, que estabiliza o sistema de uma maneira permanente, que a própria PCH aí fica constante, o rio fica constante e não fica com flutuações maiores, né? Então, essa era a proposta. Então, CTG, comente isso aí que você tem a visão local do problema. A gente que também concorda aí com a visão com a sua visão e da visão do ONS e tal, Joaquim. E só lembrando também, né, que é bastante prudente essa sua medida aí, porque agora mês de julho, agosto, já começa também a diminuir bastante as chuvas e a vazão nessa região, né? Então, eu acho que é uma medida bastante prudente, né? A gente garantir o armazenamento agora, né, que está com uma boa afluência, né? E depois a gente pensar quando chegar em 50%, tá? Então, a CTG está de acordo. Ok, comitê. Não sei se vocês perceberam a proposta, que existia uma possibilidade que o ONS colocou de aumentar gradualmente agora a vazão de Jurumirim. Eu estou propondo que não, que, vamos dizer, que essa alternativa que não seja praticada, tá certo? Que ela colocou as duas alternativas, ficar 60 e ficar 80. Estou dizendo que a alternativa 2, de 80 metros cúbicos segundo, ela só deveria ser discutida quando o reservatório de Jurumirim chegar com 50% do volume útil, tá certo? Isso daria uma tranquilidade e você está discutindo já com o reservatório com água, e não a possibilidade dele pegar água fazendo previsões. Então, seria em cima de uma situação real do reservatório estar com 50%, tá? Então, comentem. É adequado, né? A gente entende que essa a expectativa do comitê, ter água nos reservatórios, né? O quanto for necessário, e aguardar julho para ver como é que reage os regimes de chuva. Pena que a CEMADEM não possa ter indicado, né, para as expectativas daqui para frente, né, pelo menos
Ele vai fazer a apresentação depois, mas a gente toma a decisão depois dessas coisas da chuva, mas em tese. Em tese é melhor que seja do jeito que o senhor está dizendo mesmo. Eu acho que atende, inclusive, a demanda dos prefeitos, né, Joaquim? Nós tivemos a reunião lá em Londrina, onde você verificou toda a preocupação, né, dos prefeitos com relação aos demais usos que são feitos do reservatório. Então, acho que no momento a gente ter essa precaução, né, e aguardar até julho para chegar em 50%, eu acho que é prudente, eu acho que a gente retoma aí uma avaliação em julho, mas da parte do comitê, eu acho que a proposta aí que você colocou atende à expectativa do comitê nesse momento. Ok. Eu acho que ela é uma proposta de bom senso no sentido de que a gente não fixa a priori que vai operar com 60 metros cúbicos segundo todo o período seco, mas dá um gatilho que só vai discutir esse assunto de passar dos 60, que é mínimo, para uma condição melhor, tá certo? Quando atingir em Jurumiri 50%, tá? Isso pode ser um pouco mais antecipado, que eu estou falando aí, meus dados iniciais é que isso aconteça em julho, mas dependendo das chuvas que aconteçam um pouco mais, porque nós estamos trabalhando aí numa hipótese aí dos 5 piores, né? Nos 5 piores, em julho, final de julho, isso é atingido, né? Então aí se discutiria de novo na primeira reunião que aconteceria lá em agosto, né? Que é o final de julho, a gente discute a data, né? Bom, mas em tese eu acho que é prudente para Jurumirim, essa discussão de ficar 60, mas com um gatilho de rediscutir o assunto quando o reservatório chegar em 50, tá certo? Para passar por uma fase 2. Qual é essa fase 2? Essa fase 2 seria o reservatório atingir, então, um nível de acumulação que permitisse uma discussão melhor e uma estabilização do sistema como um todo, né? Que seria, então, a passagem para 80 metros cúbicos segundo, tá? Então, eu acho que é prudente, nesse momento, fazer isso de maneira gradativa, tá certo? Mas já abrir a perspectiva para depois as pessoas terem um referencial, né? Que 50% é nossa meta mínima que a gente está buscando aqui através dessa política de operação. Com relação aí ao segundo reservatório, ele sofre a influência do Chavantes, ele sofre a influência então do que se faz em Jurumirim, né? Se Jurumirim fica com 60, aí a gente gostaria de perguntar à CTG a história de ficar em 85, né? Por quê? Eu sei que 100 é a que dá mais tranquilidade no sentido que 2 turbinas ficam ligadas, né? Mas eu pergunto, da perspectiva de ficar com os 85 em Chavantes. CTG. Viu, Joaquim, assim, né? Eu penso o seguinte, gente ficando com 2 turbinas aqui, vai dar uma vazão de efluente em torno de uns 90 metros, 95 metros, por aí, tá? Nesse caso aí, né? Eu sentiria mais confortável a gente trabalhar com 2 unidades geradoras aqui em Chavantes. Por quê, né, Joaquim? Se eu reduzir para uma unidade geradora aqui, eu vou ficar, né, na cascata. Uma unidade geradora em Jurumirim, que já estou agora, ficaria com uma unidade geradora em Chavantes, 2 em Salto Grande, uma em Canoas 2 e uma em Canoas 1. O sistema aqui elétrico, no meu modo de ver, ficaria fragilizado. Porque qualquer perturbação que você teria, né, você envolveria praticamente quase com, não vou falar, poderia até falar quase com um blackoutzinho aqui na região, tá? Agora, é claro, teria que ver também a opinião do ONS com relação a isso aí, né? Porque eu acho que se você permanecer com uma máquina em cada usina, você fica com o sistema bastante fragilizado no sistema 288 da região aqui. Então, eu ficaria com duas unidades geradoras aqui em Chavantes para dar garantia, com uma vazão de efluente em torno de 90 a 95 metros. Ok, isso não é nada,
vamos dizer, a gente está com vazões, a gente está falando que hoje as vazões estão em torno de... As vazões hoje estão muito superiores a esses 10 metros cúbicos por segundo. Eu acho que também não ficar também correndo o risco do sistema de blackout, fazer coisas em função de 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos por segundo, essa sensibilidade a gente tem no sentido de entender essas coisas. Então, mas também o compromisso de vocês de ficar travado nas duas máquinas, né? No sentido de esse nível ficar travado até pelo menos o reservatório chegar a uns 60 metros cúbicos por segundo, aí sim, a 60%, aí vocês teriam uma condição de rediscutir conosco. Seria uma boa política, no sentido de você ficar travado agora com 60% de gatilho, no sentido de só discutir conosco uma mudança de política de operação dos reservatórios, se o reservatório passasse de 60%. Mas, enquanto isso, você ficava travado com as duas máquinas, dando esses 90 e poucos metros cúbicos por segundo. Seria uma boa alternativa. E você sabendo que a partir de julho, o final de julho e agosto, possa ter uma contribuição adicional muito pequena, mas sempre significativa se Jurumirim conseguir passar dos 50% rápido, né? Então, ONS, o que você acha? De a gente fazer essa política de você depois simula e manda para todos, seria 60 metros cúbicos por segundo de Jurumirim, tá certo? 90, desse entorno, vamos botar 95 para não ficar arredondando, 95 em Chavantes, tá certo? E só alterar essa política, primeiro, se Jurumirim passasse de 50% e Chavantes passasse de 60%, tá certo? Aí a gente rediscute essas vazões que estão sendo liberadas, tá? Alguém acha alguma opinião sobre esse assunto? Comitê, de novo, eu sei que vocês têm uma dificuldade a mais que não tem, vamos dizer, uma assessoria técnica para fazer conta, mas de alguma maneira vocês têm a sensibilidade de entender o que está se passando. Quer dizer, estamos reduzindo as vazões de uma maneira substancial para que o reservatório ganhe volume o mais depressa possível, né? Essa é a política que a gente está tentando adotar aqui. Comitê. Nós achamos razoável, né, o que está sendo proposto. A gente gostaria também de ouvir o Dr. Hiroaki da CIMA, que é o nosso mentor intelectual para as questões hídricas aí, e se ele acha recomendável essa proposta do senhor. Ok, eu vou ouvir os dois, né? Vou ouvir Estado do Paraná e também, se for o caso, Paraná e São Paulo, né? Hiroaki, você está com o microfone já? Bom. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Estou plenamente de acordo com a sua proposta. Tivemos aí algumas semanas de chuvas e vazões afluentes aos reservatórios um pouco acima dos usuais, e com isso o reservatório recupera um pouco, mas eu acho que toda a prudência é bem-vinda agora. Afinal de contas, estamos ainda praticamente no início da estação seca, né? A estação seca, pelo menos do lado paulista, aí ainda vai até final de setembro, meados de outubro. Então, eu acho que toda a prudência é bem-vinda e daqui a um mês a gente rediscute o assunto. Tudo bem? Ok, eu fico confortável com essa sua posição. O Paraná, não sei se o Paraná aí quer opinar. Bom, de toda maneira, São Paulo, que tem um efeito grande nesses dois reservatórios, né, também favorável, conforme foi colocado pelo Hiroaki aí, tá? Então, a gente fica para a política para esses dois sistemas referendada da seguinte maneira, né? Então, 60 metros cúbicos por segundo de Jurumirim, certo? Até que, no mínimo, atinja 50% do volume útil. Atingido 50% do volume útil, não quer dizer que a gente passe imediatamente para outros valores, mas abre a possibilidade de rediscutir o assunto. Então, essa é a lógica que está sendo feita, tá certo? E o segundo... Sim, por favor. Aí na hora de simular, eu só queria tirar uma dúvida. Bota 80. Bote 80, tá bom, beleza.
Tá certo. Eu já vou responder o que você pediu. É 80. Tá? Você já pula para o patamar de 80 a partir de 50 e só vai pular para o patamar de 100 a partir de 60. Ok? Então, você vai ter 3 patamares. Você vai ter 60 até 50%. De 50 a 60, você vai botar 80, tá certo? Metros cúbicos segundo, e somente a partir de 60% é que você volta para aquele mínimo de 100 que a gente vinha praticando no começo, tá bom? Então, com isso você consegue simular. Isso para Jurumirim. Para Chavantes, a gente acordou aqui ficar até 60%, ficar com 2 máquinas. Aí a política, depois de 60%, aí você vê qual é a melhor política que não baixe de 60%, né? Porque também não tem sentido de querer baixar de 60%, ou se manter o mesmo 95%, se você notar que vai baixar, então você continua com 95% e não muda nenhum patamar para cima de 60%. Bom, nós temos que discutir um terceiro, né? Nós temos que discutir capivara. Hoje, quem está numa melhor condição, né? Hoje, melhor condição dos 3 da cascata em si, né? Então, a discussão é o seguinte, a gente poderia também pactuar para um primeiro momento, atingir 60%. Ele hoje está com 55%. Não está difícil ele atingir 60%, tá certo? Porque a política que o ONS botou foi no sentido de estabilizar ele, mas estabilizou ele com 50 e poucos por cento. Eu estou propondo estabilizar ele no mínimo com 60%, tá? Até a próxima reunião, e a partir da próxima reunião a gente discute a operação, mas subir capivara também, no sentido de ir pelo menos para 60%, aproveitando essas boas chuvas que estão acontecendo, que está propiciando uma política de acumulação adequada, né? Combinado, Joaquim. Podemos fechar assim, 60%, tentar chegar logo o mais depressa possível nos 60%, e aí a partir de 60% a gente rediscute o assunto. Fechado. Ok, assim? Comitê. Comitê, eu vou sempre perguntar a vocês no sentido de que é importante vocês também entenderem o processo. Quer dizer, a gente está tentando o mais depressa possível irmos a níveis confortáveis, né? Então, a gente, 60% já começa a ser um nível confortável para os reservatórios, né? Então, a gente, em vez de depressionar, subir para 60% e a partir de 60% a gente rediscutir qual política melhor de operação, se vai subir gradualmente ou se fica de alguma maneira, como o ONS propôs, estabilizada. Ok, nós entendemos e por isso que a gente acha que a proposta, como você colocou, ela está adequada e a gente vai ter que ir avaliando e ajustando de forma que fique bom também, né, para as operadoras, não apenas aí para os comitês e para os outros usos. Então, a gente, né, não sei se eu acho que é isso. E o que nós gostaríamos é que essa política de reuniões, ela vai dando margem a vocês entendendo o processo e interagindo mais. Num primeiro momento é mais difícil, mas no segundo momento vocês vão saber esses números já de cabeça, sem discussão sobre isso. Quer dizer, por isso que a política nossa é fazer reuniões mensais, no sentido de que vocês tenham conhecimento mensalmente do que se pretende e as metas que estão sendo programadas, né? Qualquer afastamento das metas é motivo de fazermos reuniões, né? Afastamento para melhor, ótimo, mas para pior, qualquer coisa a gente recompõe a nossa discussão, tá certo? Bom, Hiroaki, eu vou perguntar só para... a política, então, Hiroaki, ficou essas 3 situações agora, com 3 gatilhos para os 3 reservatórios da cascata, que tem influência, claro, nos reservatórios que ficam a fio d'água, mas Síria, Jurumirim, 50%, eu estou falando, repetindo várias vezes, no sentido de que esses números fiquem gravados, né? 50% como meta, até lá, operando com 60 metros cúbicos por segundo. A partir de atingimento dos 50%, se pode discutir, como já disse a vocês,
a passagem para 80 metros cúbicos segundo até atingir 60%. Atingir 60% se rediscute a volta para os 100%, mas cada passo desse é objeto de uma discussão. Mas você tem que fazer a sua programação futura para o planejamento e o ONS ficar acompanhando os dados numa perspectiva de mais longo prazo até o final do período seco. Para o reservatório de Chavantes, continuarmos com essa política de 2 máquinas, 95 metros cúbicos segundo e flat é no sentido que ela fica gerando o tempo todo a mesma condição, tá certo? E o rio recebendo a mesma condição. Isso faz com que nós tenhamos essa perspectiva até atingir pelo menos 60%. Atingido 60%, aí se pode discutir se mantém essa política até o final do período seco ou se faz alguma adequação a ela em função das características das afluências que tiverem no momento. E para Capivara, é uma subida ainda, tá certo? Para pelo menos 60%. Então, é aproveitar essas chuvas que estão acontecendo, travar um pouco a defluência, no sentido de conseguir estabilizar ele pelo menos em 60%. E a partir daí, se rediscutir o assunto. Ok? CTG, você que tem uma participação maior do processo aí. O que é que você acha? Joaquim, eu acredito, tá, que Capivara, semana que vem, já atinge os 60%, viu? Já semana que vem. Pelas contas minhas, sim. No sentido de que a afluência hoje, você está, só para ter números, você está com retorno aberto. Fecha aí só um pouquinho. Se você olhar os dados hoje de afluência, tá certo, de Capivara, você está chegando no reservatório algo como quase 2.000 metros cúbicos segundo e você está soltando quase 500. Então, você está guardando 1.500 metros cúbicos segundo. Então, isso faz com que você esteja subindo a quase 1% ao dia. Tá certo? Então, você atinge 60%, tá? Claro que vai diminuir. Bom, então a gente pode fechar assim os 60% como patamar que vocês garantiriam pelo menos até a próxima reunião. Claro, se você conseguir guardar 62, 63, não vai ficar em 60 porque a gente está fazendo esse gatilho de 60. Então, o quanto mais você conseguir guardar, ótimo, tá certo? Mas pelo menos garantir esses 60%, tá? Podemos ser assim? Tá ok, para mim, estou de acordo. Ok, então vamos para o último reservatório, que é Mauá. Bom, Mauá está cheio, tá certo? Então eu acho que, eu não sei qual é a política que o ONS colocou para a defluência de Mauá, mas é o que temos uma condição mais confortável de fazer perspectiva futura, né? Quer dizer, então, ONS, a gente imagina que vocês consigam trabalhar o processo no sentido de operar Mauá numa situação mais confortável. Eu vi que você tentou manter ele sempre acima de 60%, né? É isso? Não, no cenário com a média dos 5 anos, sim. Tentei manter sempre acima de 60%. Mas no cenário com o pior ano, eu deixei que cair um pouco. É um ano crítico, né? Então, esse ano crítico... Mas eu digo assim, se não vier o pior do histórico, tá certo? Você procurar manter 60%. Ok. Então, é um bom nível. Tá bom? Um bom nível para a gente ficar de referência, para você não deixar cair de 60%. Porque ele vai cair, claro, mas você não deixar cair abaixo de 60%. Para procurar segurar no 60%. Eu vou travar em 60% e a água que sobrar eu jogo para Capivara, tá? Ok. Fica desse jeito. Bom, podemos fazer... Isso aí são os encaminhamentos que norteiam a perspectiva de 1 mês e pouco de reunião, né? Dentro de 1 mês e pouco, nós nos reunimos de novo e fazemos essa nova avaliação e novos ajustes no que for necessário. Mas a principal coisa é que nós estamos saindo de Jurumirim, que estava com 12%, era isso? 12%? Em ONS, era 12 e um quebrado, eu não me lembro. Sim, era 12 e pouquinho. Era 12, vamos dizer 12.
Estamos saindo de Jurumini com 12 e estamos indo para Jurumini com no mínimo 50% em julho, né? Então essa é uma perspectiva que de alguma maneira é alentadora, porque é fruto não da vazão que está chegando, é bom que se diga, mas principalmente da política de operação, né? Bom, podemos fechar essa primeira parte da reunião ou alguém quer comentar alguma coisa? Não. Então vamos para a apresentação do CEMADEM para ver a perspectiva futuras, que essa semana foi favorável naquela região, né? CEMADEM, pode apresentar agora? Ok, Joaquim, muito obrigado. Desculpem aí, conseguimos mudar de sala. Bom, a minha apresentação, que já era curta, eu acho que vai ficar mais curta ainda em função do que já foi falado. Então podemos ir na primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 7 dias, né? Já é conhecido, né? Choveu bastante nos últimos dias, uma série de, diria, uma frente estacionária ficou aí vários dias provocando chuvas contínuas, então chuva bem acima da média, como dá para ver na figura da direita. A próxima tem um período um pouco mais longo, dos últimos 30 dias, né? O acumulado total dos últimos 30 dias é maior que dos últimos 7, ou seja, não é só por conta dos últimos 7 dias que nós estamos numa situação de anomalias positivas, como dá para ver na figura da direita, né? A maior parte da bacia está na cor azul, que significa chuvas acima da MLT. Então, enfim, no curto prazo, digamos, recente observado, como foi já falado, as chuvas têm sido favoráveis. Se a gente vai para um período maior, que o ano hidrológico, né? A próxima figura mostra basicamente a mesma informação, aí aparece melhor delineado o contorno da bacia. Essa figura mostra à esquerda a chuva desde o 1º de outubro até o dia 6, até ontem, e à direita as anomalias, a comparação com a MLT. Aí nós vemos que a parte paulista, principalmente, a parte do extremo norte do Paraná, estão com anomalias negativas, ou seja, abaixo da MLT. Já a parte sul da bacia tem assim, uma situação entre normal e acima do normal. Na próxima figura temos alguns números. Próxima figura, por favor. Mostra o acumulado nas barrinhas azuis dos últimos 2 anos. Aparece uma linha fina, que é a MLT, que se repete todo ano, obviamente. E, bom, primeiro, o mês de maio, que é a segunda barra contada a partir da direita, fechou ligeiramente acima da média. Em abril, nós temos uma MLT de 95 milímetros e nos primeiros 5 dias já choveu praticamente metade dessa MLT, 41,6. Se nós observamos o ano hidrológico, desde 1º de outubro, nós temos 1.155 e a MLT 1.281. Isso dá mais ou menos 90% da MLT do ano hidrológico. Então, não parece muito lógico, né, o quadro do reservatório com o quadro da chuva, mas acho que parte da explicação, talvez, está em que o mês de outubro ele foi muito chuvoso. Então, está contando dentro do ano hidrológico, mas ele foi sucedido por vários meses que tiveram chuva abaixo da média. Então, imagino, não sou hidrólogo, já falei, mas talvez se perdeu um pouco a memória do mês de outubro e os meses mais recentes e típicos da estação chuvosa, como dezembro, janeiro, por exemplo, eles foram muito abaixo da média. E também no ano anterior, né, o ano hidrológico anterior também foi bem deficitário. Então, enfim, o cenário mais recente ele é relativamente favorável, mas se nós vamos num período um pouco mais longo, em particular se a gente conta de novembro para aqui, claramente as chuvas ficaram bem abaixo da média. Mas isso é diagnóstico, acho que é mais ou menos conhecido. Vamos à próxima figura, que é a parte da previsão. Bom, a primeira figura, na verdade, é uma imagem meteorológica, uma imagem de satélite. Dá para ver uma frente fria aí na elipse, uma frente fria bem típica, bem clássica. Só que essa frente tem 2 grandes diferenças com respeito àquela que provocou a chuva da semana passada. Em primeiro, dá para ver que ela não tem uma grande concentração de nebulosidade. A maior nebulosidade está sobre o Oceano Atlântico, aquela área avermelhada.
aí sobre o que seria o continente, aquele verdinho, azul, são nuvens mais médias, altas, em definitiva, nuvens que não provocam chuva. Então, essa é uma grande diferença. E a outra grande diferença é o deslocamento dessa frente fria. Ela não vai subir tanto em direção à região sudeste, como foi a anterior, senão que ela vai se deslocar mais em direção a leste, né? Então, ela vai passar rapidamente por baixo e ela não vai provocar chuvas importantes na bacia do Paranapanema. Então, veja na próxima figura, a previsão para os próximos 7 dias, em função disso, né, não é animadora, não é alentadora. E, de fato, chove aí no Rio Grande do Sul, em bacia como Jacuí, Uruguai, até Iguaçu, mas não chega, a chuva não chega na bacia do Paranapanema. Então, num gráfico da direita, que são as anomalias agora previstas de chuva, vemos que a região do Paranapanema fica com a anomalia negativa. Fica mais claro na próxima figura, né, que está o detalhe da bacia. Vejam que a figura da esquerda, que seria a distribuição da chuva prevista, é uma figura em branco, ou seja, não tem chuva prevista no contorno da bacia. Aqui dá para ver, inclusive, com mais detalhe, né, que nenhum ponto da bacia vai ter precipitação. E mais claro ainda, na figura do lado, é a chuva acumulada dentro do contorno da bacia prevista pelo modelo. Então, nos próximos 10 dias, o modelo está prevendo praticamente zero. Tem um 1 aí no final, até o dia 17 de junho, mas 1 milímetro é meteorologicamente igual a zero. Então, não tem previsão de chover nos próximos dias. E a próxima figura, que de fato é a última, é a expectativa, a tendência para a segunda semana. A segunda semana parece a mesma imagem da primeira semana, né? Então, nós estamos agora num momento onde as frentes frias têm alguma dificuldade para se locomover mais ao norte. Nós passamos dias anteriores, semanas anteriores, pelo período oposto, né? Frentes que subiam com muita facilidade para a região sudeste. Tivemos até maio episódios de muita chuva aqui em São Paulo. Então, a atmosfera oscila entre esses modos de comportamento, e nós estamos agora, então, numa situação onde as frentes frias, né, têm mais dificuldade para se locomover. Então, em resumo, nas próximas 2 semanas não tem previsão de chover, talvez não chova uma gota na bacia do Paranapanema, por isso escutei por aí a palavra prudência, eu acho que essa é a palavra realmente. Então, o fato de a gente ter tido um período favorável nas últimas semanas não significa que a gente vai continuar com essa tendência. Existem algumas previsões de prazo ainda mais longo para 3 e 4 semanas. Eu, não preferindo colocar figuras no limite da responsabilidade, daria para dizer que essas previsões, em geral, estão apontando um cenário próximo da normalidade. Mas, insisto na questão do limite da confiabilidade e da responsabilidade, porque a chuva na bacia do Paranapanema, ela depende muito do comportamento das frentes frias. E não tem como prever com confiabilidade esse comportamento além de 2 semanas. Para períodos ainda mais longos, claro, quanto mais longo o período, mais difícil, mas tem 2 pequenos aspectos que podem ser favoráveis. Um é o fenômeno do El Niño, que ele está presente, mas ele de intensidade muito fraca. Ele está, inclusive, em processo de, talvez, dissipação. Há uma certa ainda dúvida se ele se irá dissipar em que momento, mas nos próximos 3 meses ele irá continuar com intensidade fraca. Sendo de intensidade fraca, o efeito dele, o impacto dele, a influência dele pode ser muito pequena, mas se existir alguma influência, essa influência é positiva e não negativa. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é a temperatura do Oceano Atlântico, porque o Pacífico, o fenômeno do El Niño é um fenômeno associado ao Oceano Pacífico, mas a bacia do Paranapanema está muito mais próxima do Atlântico que do Pacífico. A temperatura do Oceano Atlântico também está um pouco mais elevada. E essa maior temperatura poderia gerar um pouco mais de umidade no ar. Então, se a chuva acontecer com vento de leste, vindo do Atlântico, poderia ser até um pouco mais volumosa do que seria com um Oceano Atlântico mais frio. Mas, se a chuva é de frente fria vindo da Argentina, como é clássico, a influência do Atlântico é muito pequena. Enfim,
Então, em resumo, digamos, não há como prever com confiabilidade além das 2 semanas, mas assim, os cenários que nós temos muito tênues, nenhum deles apontaria a uma situação deficitária, um inverno muito abaixo da média. Então, em concreto, nas próximas 2 semanas não temos chuva, isso temos quase certeza, e depois a possibilidade de termos um cenário mais ou menos dentro da normalidade, tomando com muita, digamos, calma e muita precaução esse tipo de previsão. Isso aí que eu tinha para falar. Se tiverem perguntas, fico à disposição. Obrigado. Ok. De alguma maneira, fica na linha que nós estamos planejando a parte operacional. Quer dizer, teve essa chuva, nós estamos aproveitando o máximo que aconteceu, né, guardando água no reservatório, mas a perspectiva de não ter um período tão seco, né, extremo, né, mas também não ser nada diferente do que vinha acontecendo, né? Então, essa é a perspectiva, talvez, que pudesse resumir o que você falou, né? Isso mesmo. Ok. Bom, alguém queria algum questionamento para o CEMADEI? Alguma pergunta específica? Não. Então, vamos participar da parte 3 da nossa reunião, que normalmente nós fazemos, discutir a data da nossa próxima reunião. Então, a data provável aqui, que se todos concordarem, seria 12 de julho. Seria uma sexta-feira, como nós vamos fazendo, às 15 horas, seria essa data de referência, seria 12 de julho, tá? Isso aí é importante para as pessoas anotarem e poderem participar. César, tu quer falar? Por favor, César. Boa tarde. Joaquim, desculpa, talvez eu pudesse ter falado antes, mas eu não entendi que também não seria o momento, né? Não. A terceira fase é assuntos gerais. Estamos fixando a data só para começar o assunto gerais. E você pode realmente falar agora qualquer assunto que achar que seja de importância para o grupo. Então, fechar só a data, todo mundo, então agende essa data, em princípio, 12 de julho. Joaquim, é 15 horas? Diga aí. Para que hora? 15 horas? É 15 horas? 15 horas. 15. Ok. 15 horas. Tá? 3 horas. Tá? Bom, então, César, está presente aqui, está fazendo, nos honrando com a presença física aqui. Obrigado, César. A honra é minha de estar aqui com vocês, participar dessa reunião, com todos que estão participando. Eu participo a convite do Paranapanema, né, do comitê, e agradeço a gentileza de estar aqui presente, vocês terem possibilitado. Eu estava na UNB, trabalhando com os colegas em alguns projetos que nós temos aqui com o pessoal de Goiás, né? A minha fala é muito rápida, talvez não seja a sala, né, adequada para que eu vou manifestar, mas talvez seja também, por isso que eu vou me manifestar, né, essa é a dúvida, e talvez daqui possa caminhar para alguma outra questão. É o seguinte, nós saímos agora de um debate na UNB, com alguns especialistas, dizendo dos grandes desafios para a humanidade das mudanças climáticas e também ligado à energia. Até um professor, Eduardo Viola, vocês devem conhecer, um grande especialista, ele colocou as mudanças climáticas num nível talvez mais grave do que uma ameaça nuclear. Uma ameaça nuclear nos faria e faz agir rapidamente os governos, os estados, para evitar o que se sabe que pode chegar rapidamente. E as mudanças climáticas, elas vão acontecendo, e como não temos toda a clareza desse processo, talvez seja mais lento, talvez seja mais rápido, e vamos tomando medidas que são positivas, como essa, e parabenizo, né, os que conseguiram sair de uma situação de 12% para 50% no Jurumirim, e trazendo uma certa tranquilidade também para a população e os gestores da região, mas a gente não tem essa concepção toda. Então, talvez tenhamos que tomar ainda mais medidas,
Talvez tenhamos que avançar em uma série de coisas. E aí, pelo Paranapanema, o grande desafio nosso é executar o plano do Paranapanema, o Plano Integrado de Recursos Hídricos. Acho que isso foi planejado, sujeito a avaliações, a mudanças e tal, e nele se tem um plano de conservação, um programa de conservação ambiental. E outros, né, de tratamento de resíduos e tal, que eu acho que poderia entrar na pauta, se não dessa sala, que mecanismo teria para pautar a discussão da execução do plano, que está acontecendo em outros momentos, mas integrado à gestão dos reservatórios. Por exemplo, para conservação dos solos, para restauração das matas ciliares, para o controle das águas que estão sendo usadas na irrigação, que estão sendo usadas nas cidades, né? A população da cidade está distante desse debate, mas precisa estar mais próxima, né? Então, criação de um plano de contingência, se for o caso. Essa equipe técnica que o comitê precisa ter, né? E a Unesp se propôs a juntar com as outras universidades, criar um centro de estudos, pesquisas e extensão do Paranapanema, que poderia agregar essa base, né, técnica também ao comitê. E, de uma forma geral, um grande programa de revitalização de bacias, porque um levantamento prévio mostrou que boa parte das APPs que deveriam estar com matas ciliares não estão, nessa área dos dois reservatórios, de Chavantes e Jurumirim. Um levantamento amplo, assim. E o gatilho para a sociedade, né, que acho que isso vocês discutirem em outras reuniões, pelo que eu fiquei sabendo, para não deixar chegar a 12%, né? Então, quando chegasse a 50%, já mobilizar, né? E o comitê ser esse grande fórum. Então, era isso que eu queria dizer, se for possível ter esse momento, ou como articular isso, dada essa questão macro das mudanças climáticas, que não sabemos onde exatamente estamos nesse conjunto. Talvez tenhamos que ser ainda mais prudentes do que foi proposto hoje. Ok. É sempre pertinente esses assuntos. Eu vou contar um pouco o que nós estamos fazendo em outros sistemas e a gente traz essa possibilidade para essa sala de crise, tá? Então, começando, por exemplo, com o que nós fizemos no sistema Cantareira, tá certo? Sistema Cantareira, como vocês sabem, o Iroac aí acompanhou para e passo que tudo que aconteceu no sistema Cantareira, que foi feito a 4 mãos, ou seja, com a participação do governo do Estado de São Paulo e da Agência Nacional de Água, né, os dois órgãos gestores fizeram um realinhamento das condições passadas, tá certo? Antes, nós vínhamos trabalhando com o pior do histórico, era o período de 53 e 54, e achávamos que 53 e 54 era o fim do mundo, se acontecesse de novo 53, 54 e tal, e aconteceu 2014, 2015, que foi 25% de 53 e 54, certo? Só para ter ideia de números, a recorrência disso deu 300 anos, então todo o sistema hoje, Cantareira, está protegido, tá certo? Depois desses estudos que nós fizemos em conjunto, Comitê de Bacia, Governo do Estado de Minas Gerais, Governo do Estado de São Paulo e todas as universidades envolvidas, nós fizemos uma ampla discussão e mudamos as regras do reservatório de tal maneira que hoje ele está preparado para enfrentar o pior do histórico que aconteceu, que foi agora 2014, 2015. Com regras de restrição, claro. Você vai gradativamente os reservatórios baixando, você vai ativando restrições através desse contingenciamento que é feito, tá certo? Mas isso dá uma tranquilidade que você está preparado pelo menos para um evento muito raro, que é esse evento 2014-2015 que aconteceu no Sudeste. A mesma coisa nós fizemos no São Francisco. Só para ter ideia, o São Francisco foi mais longa, foi de 2012 até 2019, que nós ainda estamos na crise, mas já estabelecendo regras estáveis, que só para ter ideia de números, a vazão mínima que chegava na Foz antes era 1.300 metros cúbicos por segundo. Hoje foi rebaixada para 700 metros cúbicos por segundo. Para você ver a adequação que teve que ser feita para a nova realidade. Então, o que nós estamos, e já falamos na reunião que nós fizemos em Londrina com vocês, era que nós temos que nos adequar aos novos tempos.
as novas condições da bacia e dos sistemas hídricos em geral. E nós estamos propondo o estabelecimento de regras iguais a que estão sendo feitas, com as devidas adequações, claro, que cada bacia tem suas peculiaridades, o que foi feito por São Francisco, o que foi feito por Paraíba do Sul, o que foi feito por Cantareira, o que vai ser feito por Paranapanema, tá certo? Então, nós pretendemos, talvez em agosto, final, eu não sei se já consigamos fazer na reunião de julho, mas com certeza em agosto já começar a apresentar para vocês os estudos que nós estamos fazendo nesse sentido. E isso deve ser consolidado ao final de um processo de legitimação com todos os envolvidos. O setor elétrico opina fortemente nesse assunto, porque tem um amplo conhecimento também. Então, nós fecharmos uma regra, tá certo? Que seja que tenha uma perspectiva de pelo menos alguns anos à frente, tá certo? A gente não vai fazer uma regra que vai durar 100 anos, mas pelo menos alguns anos na frente nós vamos ter, que também é o horizonte do plano de vocês, que eu acredito que seja 10 anos, alguma coisa desse tipo. Então, nesse aspecto, nós nos comprometemos, pelo menos em agosto, estar apresentando nessa sala os primeiros resultados, os primeiros avaliações que nós estamos fazendo sobre o assunto. E vamos fazer junto com vocês, com um forte apoio do ONS, que faz todas as simulações de repercussão que pode acontecer, e tentarmos fazer esse pacto na bacia. E, aí sim, uma ampla discussão com a sociedade, com todos mais, tá certo? Mas esse assunto, sim. Agora, o segundo assunto que você tocou é mais abrangente, que é a questão do produtor de água e outras coisas mais, tá certo? A agência tem outros mecanismos que não estão nessa sala, que é apoio forte a um programa que nós temos chamado Produtor de Água, tá certo? Que tenta fazer essa parte ambiental ligada a recursos hídricos, né? Então, se vocês assim o desejarem, eu posso programar para a próxima reunião de julho, tá certo? Uma apresentação do programa Produtor de Água, para todos vocês terem conhecimento sobre o assunto, tá? Aí sim, vocês dialogam com eles e fazem em paralelo, tá certo? As reuniões adequadas sobre esse assunto, tá? Então, comitê, meu compromisso aqui são 2. Primeiro, até agosto, apresentar os primeiros avaliações sobre regras estáveis para o sistema do Paranapanema, feito em conjunto com o governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado do Paraná e Operador Nacional do Sistema Elétrico, para uma primeira discussão com vocês, tá certo? E um segundo, uma apresentação, uma palestra, na verdade, tá certo? Sobre o programa Produtor de Água a ser feita pelo setor responsável da ANA aqui nesse evento, tá certo? Nessa sala de crise. Não trazendo o assunto para essa sala de crise, mas abrindo uma oportunidade para dialogarem com eles e criarem um ambiente propício. Ok? Joaquim, só para um esclarecimento, bom, essa questão das regras, dos gatilhos, foi uma demanda, né, de Londrina, então ótimo. Eu acho que nós precisamos realmente começar a trabalhar dessa forma com todos os envolvidos. Mas a questão que o César colocou, talvez ele possa esclarecer um pouco no que diz respeito ao reflorestamento, algumas ações dentro da bacia, porque o programa produtor da água, de água, eu digo, o programa da ANA, ele é uma das metas do nosso plano de recursos hídricos e que já está em fase de implantação na bacia hidrográfica, começando pelo Pontal do Paranapanema. Nós já estivemos aí com o presidente da ANA, o Tibério Devanir, presidente Prudente. Então, nós já estamos bem avançados aí no início do programa, mas eu creio que talvez o César possa esclarecer um pouco mais objetivamente, né, do que ele está colocando em função da reunião que nós tivemos aqui na Câmara de Instrumentos de Gestão do Comitê, da nossa preocupação especificamente na área dos reservatórios, né? Então, nós temos todo um estudo que a Unesco já fez, inclusive o campus de Ourinhos, a respeito disso. Não sei se teríamos tempo para que o César pudesse falar um pouco mais sobre qual é a expectativa do comitê, qual seria a demanda, ou se deixamos para uma próxima reunião. Mas, Não, veja só, sobre esse assunto eu acho que entendi bem, eu acho que ele quase que
se eu antecipar você, vou chutar. Você diz, por que não fazer o programa de Itaipu lá nos reservatórios? É o grande desejo, é o grande desejo de todos que eu tenho conversado, é assim, por que não repete Itaipu? É sempre a referência, né, que me dão. Então, claro, eu estou entendendo isso, por isso que, mas eu acho que, por mais que vocês já tenham conhecimento dessa parte do produtor de água, de tudo mais, tá certo? Mas é importante que dá uma visão um pouco mais ampla até para o pessoal do setor elétrico que opera o sistema e outras pessoas que participam dessa reunião que não têm tanto acesso como vocês às informações que vocês já tiveram do programa, tá? Mas nada impede, e aí sim, então vamos fazer 2 apresentações, tá certo? Uma por parte de vocês, né, sobre o que vocês pensam sobre o problema, e uma por parte da agência sobre o que ela já faz, tá certo? Então, as 2 coisas que podemos fazer nessa próxima reunião do dia 12 de julho. Ó. Então, 12 de julho, vocês fazem uma coisa mais sistematizada, em vez de só uma fala aqui, você apresenta um pouco mais estruturado a proposta de vocês e com a presença do pessoal nosso, e eles encaminham para uma melhor solução. Tá certo assim? Fica certo assim? Podemos pactuar desse jeito? Não, para não botar esse tema aqui de uma maneira superficial, a gente faz uma coisa um pouco mais estruturada na próxima reunião. Ok? Combinado. Então, ok. Bom, eu não gosto de render reunião. Eu tenho um defeito, que eu acho que todo mundo tem seu tempo, a reunião também tem seu tempo. Então, eu acho que a gente cumpriu os objetivos de hoje, que foram avaliar as condições de reservatório, ver a perspectiva futura. A perspectiva futura a gente está mirando o final do período seco, mas com etapas. Não é simplesmente olhar para o final do período seco, mas a gente todo mês vamos reavaliando etapa por etapa para conseguir chegar num nível adequado ao final do período seco, sem enfrentarmos essa situação crítica que aconteceu nos meses, principalmente de janeiro e fevereiro, né? Podemos fechar assim a nossa reunião e programar, então, a próxima para o dia 12 de julho e contar com a participação de todos e agradecer a paciência e a boa vontade de todos nessa reunião. Muito obrigado. Aí estava lá o Ivan.
the only participant in the conference.